Italianos e brasileiros. Italianos e brasileiros são dois povos que, apesar das suas diferenças, obviamente, têm muitas similaridades, várias, bastantes similaridades. E essas, a meu ver, em razão de uma unificação de alguma maneira parecida, ou seja, os mesmos dois atos fundacionais dos dois países, do Brasil e da Itália, foram atos formais, formatos ditados, movidos por outras razões que não eram uma necessidade de um reconhecimento de um mesmo povo se autodeterminar por meio da construção de um país soberano e autônomo. Não, não, não. Foram dois atos formais de dois interesses até, até alheios, né, até estrangeiros a respeito do mesmo país que até lá não existia, dos mesmos países que até lá não existiam. Então, interesses externos, interesses econômicos, não interesses políticos e nem tanto menos ideológicos, mas enfim, que nasceram juntando um monte de diferenças, né? Étnicas, religiosas, econômicas, morfológicas, arquitetônicas, culturais, linguísticas. Não existia o brasileiro antes na unificação do Brasil, assim como não existia o italiano criando, unificando a Itália, simplesmente assinando um papel, um ato constitutivo, um ato de independência. Não, não existia não. Tanto é que o velho lema, o velho ditado do Dumas, né, um para todos e todos para um, não colou nesses dois países, né, porque vamos supor, tu unifica um país, cria do nada um país que antes não existia, juntando um monte de pessoas que não se reconhecem entre elas, que têm línguas, economias e assim por diante diferentes. Então, esse governo, seria para todos, um para todos, todos para um, mas quem são esses todos que não existem? Esses todos que não existem, teria que reconhecer o quê? Qual é esse que não tem um princípio, um máximo comum denominador entre eles? Então, basicamente, seja no Brasil que na Itália o ditado do Dumas, um para todos, todos para um, não colou, e o que sobrou é cada um por si, né? Que dá para ver nas duas políticas, dá para ver na corrupção, dá para ver no fato que seja brasileiros que italianos, dois povos extremamente corruptos, dois povos extremamente indisciplinados, sem disciplina, onde cada uma faz o seu mundo, faz as suas regras, faz as suas normas e vive a sua vida, né? Sem muito reconhecimento do Estado, sem muito reconhecimento das regras. Tanto é que o Brasil é caracterizado para o jeitinho e a Itália é caracterizada pela criatividade, que se vocês foram pensar, são duas maneiras, duas mentalidades, duas dimensões que se situam e que se desenvolvem fora da caixinha. Né? A criatividade e o jeitinho precisam de uma liberdade, de uma desvinculação das regras, das normas enorme, né? Muito grande. Só que provavelmente a história moldou a diferença entre os dois povos. Por quê? Porque os italianos, ensinados já pelas guerras, pelos sofrimentos, pelas doenças, pela pobreza, pela literatura, pela arte, pelo Vaticano, mas o italiano, na beira do limite, na beira do suicídio, na beira do penhasco, na beira do último passo, na beira do desespero, no momento emergencial, no momento crítico, no momento dramático, o italiano se torna, se mostra, se manifesta, se revela como um povo solidário. O italiano é solidário ed è uma solidariedade que vai além da cidadania, transnacional. Ou seja, é solidário de um ponto de vista humano. Para um italiano, cada ser humano é um ser humano. Não tem distinção socioeconômica, racial, de cidadania. Não tem, não.
mergulhados no sofrimento, na emergência, um passo antes cair no baratro do suicídio, da morte, do desespero, da tragédia, um passo antes o italiano é solidário. E no, é o brasileiro um passo antes do drama, um passo antes do limite, diante a emergência, diante o perigo, lá ele se mostra e se revela egoísta. Por quê? Porque cada um é egoísta e que tem um pouco mais de poder o usa por si mesmo, ou até para levar uma vantagem. Bom, esse é o canal do Deni. Eu convido a se inscrever se vocês quiserem. Acompanhem também os outros vídeos e força, que tudo vai mudar, mas depende de nós tornar o futuro melhor do que já foi. Talvez podemos voltar a aprender alguma coisa que esquecemos nesses delírios de onipotências com que estamos caminhando a partir da metade do século XX. Arrivederci.